mas hoje é madrugada do dia 15, é 1h da manhã, e eu resolvi que vou fazer sim, porque eu já gravo os stories há algum tempo no Instagram, e lá tá ficando muito curto o período pra eu falar, porque, como diz a minha mãe, eu falo até dormindo, e lá o período tá muito curto, e hoje eu vim falar dela, nada mais, nada menos que a mulher da minha vida, Frida Kahlo. Isso mesmo. E pra eu falar dessa mulher sem pelo menos 10 minutos de tempo para o conteúdo, não dá, não cabe. Então eu vou gravar o vídeo e se você tá assistindo, dá lá. Como é que as blogueirinhas? Curte o vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aí, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver. Como as aulas ainda não começou, eu não vou gerar um conteúdo tipo matéria. Porque aqui no canal o meu propósito é mais vídeos sobre história, algumas coisas que eu possa passar pra vocês que vá acrescentar nesse ângulo. Mas também eu vou fazer coisa idiota, porque eu sempre faço isso. Mas quem quer ver coisa idiota também, segue meu Instagram, porque eu só faço coisa idiota. E é isso. Como é que fala? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou falar, como eu disse pra vocês, sobre Frida Kahlo, que é uma pessoa que, assim, é um ícone, é uma figura que muita gente já ouviu falar, eu tenho certeza, acho que quase todo mundo já deve ter escutado falar, nem que seja na sua aula de artes, mas que pouca gente sabe a fundo realmente o que Frida Kahlo fez e qual foi a sua importância. E eu tenho uma amiga que ela fala pra mim até hoje que eu apresentei a Frida pra ela e depois disso ela nunca mais conseguiu parar de estudar e falar e ver sobre a Frida. A gente tem um filme da Frida no Netflix, só que ele é bem vago. Ele fala muito sobre a história de romance da vida amorosa da Frida e do Diego. E assim, é algo legal, é um filme muito bom, que tem imagens boas e tal, só que é um filme antigo e não retrata muito sobre a vida da Frida, mas sobre a vida amorosa, como eu falei. A Frida, ela nasceu em 1907 e a Revolução Mexicana começou em 1910. Então, assim, a Frida é quase uma filha da Revolução e ela diz isso depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso. E a Frida costuma dizer que a vida dela foi bem trágica, regada a tragédias, e isso é verdade, porque já com 6 anos a Frida já teve poliomielite, que é aquela doença paralisia infantil, que antigamente era bem comum, hoje é praticamente erradicada. E a poliomielite causou na Frida uma deficiência nas suas pernas, uma perna era maior que a outra. Então, acabava que a Frida tinha muita vergonha. Em 1907, as mulheres não usavam calças, definitivamente. Só que a Frida sempre foi, tipo, muito caguei pra sociedade. E ela usava calças porque ela não gostava das pernas. Ao mesmo tempo que ela se fingia não importar, ela se importava com os comentários. Então, ela começou a usar calças, que era bem afrontoso. E mais pra frente, a gente vai ver que ela começa a adequar os saiões, os saiotes floridos, que é uma marca muito original da Frida também, que todos os retratos mostram isso pra gente. E a Frida já começou muito nova querer ser diferente das outras pessoas. O pai, ela tinha muita proximidade com o pai dela, mas com a mãe ela não tinha tanta proximidade. Porque a mãe era mais distante, ela e a irmã mais velha só tinham 11 meses de diferença. Então até o leite da mãe dela não foi suficiente pra Frida, porque a mãe dela tinha acabado de amamentar e não conseguiu render mais leite. Então a Frida teve várias amas de leite, que até gerou em uma das pinturas. Ama de leite, e a Frida o pai dela era alemão e a mãe era mexicana indígena. Então fez com que a Frida tivesse raízes bem misturadas, mas a Frida sempre se sentiu muito mexicana e ela dá pra ver na decoração da casa dela, na Casa Azul, que fica no México, dá pra ver nas roupas que ela sempre usou, dá pra ver, a Frida morou fora do país, foi pros Estados Unidos, tem uma pintura dela também que mostra a divisão entre os Estados Unidos e o México, mas a Frida acabava que sempre voltava pro México porque ela achava que ali eram suas raízes e era ali que ela tinha que ficar. Ela até teve um atrito com o Diego, a gente vai ver mais pra frente por causa disso, porque a Frida se sentia bem presa ao México. A Frida não tinha muita proximidade com a mãe dela, como eu falei, e ela se inspirava muito no pai dela. Então, quando a Frida tinha 16 anos, teve uma prova de mulheres no México, porque as mulheres não ingressavam à faculdade com muita facilidade nessa época ainda, não tinha esse lado, mas a Frida ela tinha um pouquinho puxando pro comunismo, socialismo e essas ideias de revolução, de liberdade.
Então a Frida foi uma das 35 mulheres no México selecionada para poder participar dessa prova que faria com que elas ingressassem na faculdade. E a Frida passou, ela foi uma das 35 que passou e ela começou a cursar medicina. E um dia, voltando das suas aulas com seu namoradinho da época, a Frida sofreu um acidente numa van, esse tipo ônibus, num transporte, e um dos ferros da van, na hora que bateu, atravessou a Frida, entrou pelas costas e saiu pela vagina. Então ela foi totalmente evadida, machucou bastante, ela ficou meses desacordada no hospital. E depois que ela saiu do hospital, ela ficou engessada, o corpo daqui do seio pra baixo, ela tinha corta essa parte que eu tô pensando. Ela tinha um colete de gesso pra ela se recuperar e tal. Então foi aí que a Frida começou a pintar. O pai dela presenteou ela com algumas tintas e uma tela que ele colocava assim em cima dela. Mas isso ele presenteou ela depois, que é um cavalete no caso. Ele presenteou depois que ela já tinha pintado todo o gesso dela. E o namorado da época, a família dele não apoiava muito o relacionamento deles. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou colocar aqui embaixo também. Ele não quis ficar com a Frida porque a família dele não permitia o relacionamento deles. E porque ele também era muito pau mandado e vazou, foi embora do país. E é isso, a Frida começou, depois que ela saiu do gesso, ela pensou que não ia andar mais e tal, mas ela acabou que continuou andando, ela conseguiu se recuperar. Depois disso, ela abandonou a medicina e resolveu seguir a carreira de artista. Foi aí que ela conheceu o Diego Rivera, que foi o seu parceiro para a vida toda. Entre idas e vindas, eles acabaram morrendo juntos. E a Frida conheceu o Diego, que era um muralista da época. Ele era bem revolucionário, ele participava de várias manifestações revolucionárias no México naquele período. E a Frida o conheceu como pintor. Ela foi pedir pra ele ver as obras dela e pra ajudar, né? Porque é tipo apadrinhar ela pra poder que o mundo conhecesse ela. Só que naquela época os caras não davam muito, mesmo ele revolucionário, não dava muita ideia pras mulheres e tal. Mas quando o Diego viu o talento dela, ele logo... Só que o Diego era 20 anos mais velho que ela. Mesmo assim, eles tiveram um relacionamento. E quando a Frida tinha 22 e o Diego 42, eles se casaram. Isso, se casaram e a Frida era muito apaixonada pelo Diego. Eles tinham um relacionamento aberto, a Frida era bissexual, ela ficava com mulheres, mas o Diego não aceitava que ela ficasse com homens, ele não gostava, e a Frida aceitava que ele ficasse com outras mulheres pelo relacionamento ser aberto, mas passou um tempo, a Frida começou a criar um pouco de ciúmes em torno disso, o que fazia com que eles o que fazia que eles fossem e voltassem. Aquele famoso relacionamento ioiô que todo mundo conhece, uma pessoa assim, né? Então, o Diego acabou terminando várias vezes e voltando, mas eles acabavam sempre juntos de novo. Aconteceu que Trotsky veio se exilar na Casa Azul da Frida e do Diego no México. Trotsky, um revolucionário. E quando Trotsky foi se exilar, se vocês quiserem saber um pouco mais da história de Trotsky, vocês deixam aqui que eu gravo também. E depois quando o Trotsky foi se exilar na casa do Diego e da Frida, a Frida acabou tendo um relacionamento. A Frida era um pouco quedinha no Trotsky, era assim como o Diego era mais velho. E já tinham matado todos os filhos do Trotsky por ele ser um líder revolucionário. E quando o Trotsky foi se exilar na casa da Frida, ela teve um caso com ele. Fez com que o Diego ficasse super chateado e terminasse com ela. Mas passou alguns anos que o Diego foi para os Estados Unidos, a Frida foi junto, eles voltaram e a Frida morou com a sua irmã, com o Diego e com os filhos da sua irmã. O que aconteceu? Dieguito, como sempre, o cafajeste, traía a Frida com a sua irmã. Não traía porque o relacionamento era aberto, mas a Frida não aceitasse que houvesse mentiras. Mas o Diego mentiu pra ela e ele ficou com a irmã dela. E tanto que os 6 sobrinhos da Frida eram todos filhos do Diego. E a Frida não sabia. Mas quando a Frida descobriu, ela ficou muito chateada. Ela passou por uma depressão. A Frida não conseguia ter filhos. Todos os seus filhos eram abortados. Sofriam abortos espontâneos pelo o ferro da van, que a gente falou lá atrás, que atravessou no corpo dela. Então ela se sentia muito impotente por não poder dar filhos pro Diego. E aí ela ficou muito chateada quando ela descobriu da traição da irmã. E acabou que terminou com o Diego. Eles ficaram vários tempos separados. A Frida fez várias pinturas nesse tempo.
fez a pintura do aborto que ela sofria, que eu vou deixar aqui, fez as pinturas sobre o desmembramento dela e da sua irmã, que eu vou tentar deixar aqui, e fez a pintura da água, dos pés dela na água, que ela via a vida dela inteira como uma tragédia, um martírio. Tanto que quando a Frida morreu, a gente vai falar disso agora, peraí. Então, a Frida ficou muito tempo separada do Diego, ela até cortou os cabelos, porque ela dizia que era o que o Diego mais gostava nela. Então, ela foi lá e ela mesma cortou e falou foda-se, e entrou numa depressão muito ferrada, bebeu pra caramba, não falou com a irmã dela mais, e era a pessoa que ela tinha mais proximidade da família, era essa irmã, era a única que tinha sobrado. E a Frida foi morar sozinha, passaram-se vários anos e ela acabou voltando pro Diego, mas aí eles fizeram uma casa que era ligada por uma ponte. Era a casa do Diego, a casa da Frida e só uma ponte ligando. Eles moravam parcialmente separados, mas tinha a ponte que os ligavam. Era tipo uma simbologia e algo que ela dava certo pra ela, então era isso que ela tinha adaptado na vida dela. E acabou que ficou com o Diego até os fins dos seus dias. Porém, a Frida, por ela ter passado pela depressão e tal, ela teve gangrena. E ela teve que amputar uma perna. E foi quando a Frida fez um dos quadros mais famosos dela, que é esse aqui. Que diz: Pies para que los quiero, si yo tengo alas para volar. Pés para que eu quero se eu tenho asas para voar. E a Frida então amputou a perna e começou a ficar muito debilitada, tanto que seus últimos dias eram só em casa. Ela tinha um quarto pro dia, um quarto pra noite, porque aquela rotina era muito maçante. E uma das últimas aparições da Frida foi numa exposição. A Frida só conseguiu espaço para expor sozinha depois de quando já estava quase morrendo, e ela teve uma exposição só dela e ela apareceu em cima da sua cama. Eles levaram a cama dela para o espaço que estava tendo a exposição, para que ela pudesse estar junto na exposição dela. E aí você já via, a Frida nunca se declarou feminista na vida dela inteira, acho que até porque esse termo não estava muito em ascensão, mas ela sempre se portou como uma mulher feminista e sempre defendeu as bandeiras como ela era revolucionária. E a última aparição da Frida foi 10 dias antes de sua morte, que ela foi numa revolução, num manifesto contra a intervenção dos Estados Unidos no México, que já mostrava muito do que era a identidade da Frida. Ela estava quase morrendo e isso fez com que o quadro dela piorasse bem mais. Então a Frida morreu 10 dias depois dessa aparição. Ela faleceu de embolia pulmonar, porém a Frida é um pouquinho igual a teoria. Há várias teorias da conspiração que a Frida não morreu de embolia pulmonar, que a Frida se matou. Porque no caderninho dela, que ela escrevia toda a rotina, tinha a seguinte frase: eu espero que a minha morte não tenha sido dolorosa e espero não mais voltar. Então ela não queria mais, ela sofreu a vida toda. Frida pode ser um pouco canceriana? Talvez Frida seja um pouco canceriana. Mas o que a gente tem de relatos sobre essa mulher incrível é isso. E eu escolhi ela pra abrir o canal, porque ela é uma das pessoas, dos ícones que eu mais gosto, assim, que mais me representam e que eu acho muito importante falar dela pra vocês, porque como eu já falei dela pra minha amiga e ela disse que agora ela gosta de estudar, ver muitas coisas sobre a Frida e que acrescenta na vida dela, eu quis passar um pouco disso pra vocês. Muito obrigada. Vocês ficam falando lá no meu Instagram pra eu fazer canal. Eu criei, cara, e vim. Quem gostou, curte. Quem não gostou, curte também. Porque é isso que a gente faz. A gente não fica criticando as coisas dos outros, não. A gente curte pra poder melhorar mais. E quem quiser fazer comentário positivo, é nóis. Quem não quiser fazer comentário positivo, não faz também, não. Porque isso é chato. Obrigada e eu vou voltar, hein?